comunicação assertiva, aqui no canal 10% Mais. Oi, eu sou a Abigail Costa, ao meu lado a psicóloga Simone Domingues, e hoje a gente fala sobre assertividade. Em comunicação, a gente diz que uma pessoa assertiva é aquela que fala de maneira clara, educada, firme, sem demonstrações de comportamentos passivos ou assertivos, né? Isso, quando a gente coloca tudo num balaio, parece muito difícil. O que é que a gente pode simplificar para quem está nos assistindo já puxar uma régua? Eu sou uma pessoa assertiva? Eu falo de maneira assertiva? O mais bacana dessa história é que a gente não precisa ser assertivo o tempo todo, né? Então, a comunicação, ela tem essas 3 modalidades que você falou mesmo, essas 3 formas da gente, se expressar, se comunicar. A passiva, e ela cabe em alguns momentos, tem hora que o silêncio vale ouro, né? Então tem hora que é melhor a gente não falar nada, a gente recuar, então também cabe essa comunicação mais passiva. Tem hora que a gente precisa exercer uma comunicação mais agressiva, mais firme, não é violenta, mas agressiva no sentido de você ser firme. Imagina se você chega lá, Big, na companhia aérea, com a sua passagem, a pessoa diz, não, seu nome não está na lista, mas você está com a passagem. Não, imagina se você for super calma, tranquila, se você falar, ah, claro, eu entendo os seus motivos, você não vai viajar, né? Então tem momentos que a Não. gente precisa ser mais firme, mas, em geral, né, o que traz ali um equilíbrio nas relações humanas, na comunicação, é a assertividade, que é isso mesmo que você trouxe, que é a nossa capacidade, então, de expressar as nossas ideias, até mesmo as nossas discordâncias, de manifestar o que a gente está pensando e sentindo de forma clara, objetiva, sem se deixar intimidar pelos outros, sem ser manipulado pelos outros, então, que seria uma característica mais submissa, mas também expressar o que a gente está desejando, o que a gente está pensando ali, sem manipular as outras pessoas também. Então, é uma habilidade mesmo, e a gente pode desenvolver essa capacidade de sermos assertivos quando a gente fala da gente. Então, a assertividade pressupõe a gente falar sobre o que vai em nós. Então, tem uma dica, Big, que eu adoro dar quando eu falo da assertividade, que é assim, a primeira regrinha é não fale do outro. Porque você imagina, né? Quando a gente está ali discutindo, né? Ou quando a gente está com uma divergência sobre um assunto, a gente tende a falar assim, não, porque você costuma. A gente já está falando do outro. E assertividade, eu preciso falar o que eu penso, o que eu estou sentindo. Então eu brinco assim, a primeira regra é não use o outro, não fale do outro. É Então sobre fale você. é sobre você. Então é importante começar eu, né? Então, assim, eu estou pensando, eu acho que é assim, eu não gosto quando eu ouço determinada coisa ou da forma como as pessoas se dirigem a mim. Então, eu vou falar sobre como eu me sinto, como eu estou pensando. E a assertividade, Big, olha, tem um exemplo que eu dou que eu acho que é bem oportuno, né? Há uma diferença quando a gente chega para expor o que a gente pensa, então falando da gente, e quando a gente usa atributos, não só falando, colocando o outro, né, nesse Uhum. viés, mas eu falo outra regra, é proibido usar adjetivos, tá? Então a gente não usa adjetivos numa conversa assertiva. O que seria isso? Às vezes a gente vai para uma conversa e diz assim: olha, porque você é muito preguiçoso, sabe? Quando eu chego aqui, eu tô dando um exemplo assim, pode ser um Uhum. exemplo banal. Sabe quando você É. chega ali, em casa tá uma bagunça, aí eu, né, gente? Eu viro ali para as meninas que são bagunceiras e falo: olha, esse quarto tá uma bagunça, você não vai chegar a lugar nenhum, preguiçosa desse jeito. Olha quantos adjetivos que eu tô atribuindo a essa pessoa. Então não era mais fácil dizer: olha, esse quarto está bagunçado. Isso, para mim, e somente para mim, é algo que me incomoda. Eu posso até trazer os meus argumentos, por que isso me incomoda? Porque eu gosto de um espaço organizado para a gente viver. E aí a gente fecha
a conversa, então eu falo sobre como eu me sinto, eu falo por que que aquilo é importante para mim, e a gente encerra ali a fala assertiva, deixando a mensagem do que a gente espera, o que não significa que o outro vai fazer o que a gente quer. Então a gente pode dizer assim: eu gostaria que você, quando pudesse, arrumasse esse quarto. Né? Então, no primeiro momento, as pessoas dizem assim: nossa, Simone, mas comunicação assertiva é passar pano, porque ao invés de você chegar e rasgar o verbo, sim, porque rasgar o verbo não é ser assertivo. Né? Então, a gente vai dizer o que a gente percebe daquela situação, o que a gente pensa, como a gente se sente, por que que aquilo é importante e o que a gente espera que seja feito. O Isso que não você fala significa que o outro vai fazer o que a gente está esperando, né? Você fala aí, Simone, né, de uma das características, da pessoa assertiva é saber dizer sim quando a resposta, né, for adequada para o sim, e também dizer não quando o não se faz necessário. Perfeito. E às vezes a gente vê que algumas pessoas têm dificuldade de fato de serem mais assertivas, e isso pode ter também, né, com a formação ali, com a criação, às vezes famílias muito rígidas, às vezes essas pessoas são mais tímidas, elas têm medo de parecerem inoportunas, de chatearem as outras pessoas, então às vezes elas querem dizer não e dizem sim, porque elas têm uma dificuldade muito grande de se expressar com uma preocupação do que o outro vai pensar. E olha, eu vou te dizer, quando a gente é assertivo, a chance da gente criar ali mágoas ou mesmo ressentimentos, né? Porque a comunicação ela é muito importante nas Hum. relações interpessoais. Talvez uma das coisas mais importantes e que dê mais confusão é justamente a falta, né, dessa habilidade de comunicação. Então, quando a gente é assertivo, a gente consegue expressar com clareza, a gente não está ofendendo. Às vezes a gente tem mesmo, sabe, acho que até uma ideia cultural, né, Big, de que a gente fala não, ou a gente se posicionar, que a gente está atacando ou ofendendo o outro. Isso não é verdadeiro. A gente está falando da gente, não é sobre o outro. E quando a gente expressa com clareza o que a gente pensa ou quem a gente é, e clareza não significa pé na porta, não significa ser agressivo, é falar sobre a gente, há uma transparência nas nossas ideias, há uma transparência sobre quem a gente é, e isso seguramente diminui aí as ranhuras que poderiam ter nas relações. Sejamos assertivos e até a nossa próxima conversa, Simone. Até lá.